Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao meu quarto de oração com mais uma palavra de vida. Você sabia que pode analisar o caráter de uma pessoa simplesmente pelo que sai da sua boca? Você pode analisar a você mesmo simplesmente se ouvindo por alguns dias? Sabia disso? O que sai da nossa boca revela o nosso caráter. O nosso nível de maturidade espiritual sai da nossa boca. Deixa eu te passar um exercício. Isso mesmo. Escute a si mesmo por alguns dias. Faça esse teste. Ouça o que você fala às pessoas. Ouça o que você fala das pessoas às pessoas. Reflita. Sabe aqueles momentos de ira? Você teve uma discussão e você, no calor da discussão, manda um áudio. Se antes de você enviar esse áudio, no calor da discussão, você ouvi-lo, certamente você vai corrigir esse áudio. Certamente você vai apagar e fazer outro áudio. Absoluta certeza. Uma certa feita, Jesus diz a seguinte fala: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. A fala de Jesus aqui simplesmente está dizendo assim: olha, se você tiver coisas ruins dentro de você, você as colocará para fora pela sua boca, através da fala. Mas eu preciso fazer da língua instrumento de vida. Você precisa fazer da língua instrumento de vida. O uso da língua, o uso desse instrumento, ele tem poder. Então use esse poder para fazer o bem. Nós precisamos fazer da nossa linguagem um bálsamo. Uma pessoa transformada em caráter, ela carrega uma linguagem que cura. Isso mesmo. O rei Davi orou para que Deus colocasse uma guarda sobre a sua boca. Vamos ver essa oração maravilhosa? Salmo 141, verso 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta de meus lábios. Que oração incrível. E ele também orou para que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração fossem aceitáveis aos olhos de Deus. Salmo 19, 14, Salmo 19, 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Olha só. Davi sabia que ele não podia controlar sua língua sem a ajuda de Deus. E nós também não. Nós não podemos controlar a nossa língua sem a ajuda de Deus. É por isso que eu te convido a passear comigo aqui na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 3, do 5 ao 10, tem revelações incríveis sobre este órgão. Tiago, do capítulo 3, do 5 ao 10, ele vai nos ensinar sobre o poder da língua. E o poder aqui é na palavra grega, dinamis, intensidade. A intensidade da língua, o poder da língua. Porque realmente há poder na língua. Você há de concordar comigo. Há poder na língua para o bem, há poder na língua para o mal. E através deste poder nós podemos abençoar as pessoas ou amaldiçoar as pessoas. Podemos abençoar a nós mesmos e amaldiçoar a nós mesmos. Só pelo modo como falamos. Isso mesmo. Porque quando nós abençoamos, nós falamos bem de alguém. Mas quando amaldiçoamos, falamos mal de alguém. Isso aqui não é na questão assim, olha, você xingar alguém. Mas a partir do momento que você senta para falar mal de alguém, você está amaldiçoando alguém. Com as palavras da nossa boca, você e eu pode abençoar
e amaldiçoar. Tanto a vida do meu próximo, como a minha própria vida. E é com as palavras da nossa boca que eu posso abençoar outras vidas. E quando eu abençoo outras vidas, eu estou levando alegria a elas. Mas quando eu amaldiçoo as pessoas, eu estou trazendo infelicidade sobre elas. E eu o encorajo a pedir a Deus para ajudá-lo. Isso mesmo. Eu encorajo a pedir a Deus ajudá-lo a controlar a sua língua. Eu também estou fazendo esse pedido. Nós precisamos aprender a falar abençoando e não amaldiçoando. Porque através desse poder, quando eu abençoo, eu levo alegria àquelas pessoas. E através disso, quando nós aprendermos a falar abençoando, nós vamos gerar alegria sobre a vida das pessoas. E nós temos um exemplo extraordinário. O exemplo de Jesus pode nos ajudar nesse quesito. Jesus, ele decidia a hora certa de falar. Jesus escolhia as palavras certas. E Jesus falava palavras agradáveis. Isso. E a Bíblia, ela fala muito sobre a língua e as palavras da nossa boca. Por isso que é tão importante estudarmos sobre isso. A língua também tem a receita. Ou melhor, a palavra de Deus tem a receita. A língua detém o poder da vida e da morte. Provérbios 18, 21. Olha o que está escrito lá. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Gente, isso é muito forte. O apóstolo Tiago, ele diz assim, olha, que se o homem pode controlar a sua língua, ele tem um caráter plenamente desenvolvido. Isso. Se ele tem um caráter plenamente desenvolvido, ele pode também controlar todo o seu ser. Isso está em Tiago 3,2. A língua é um pequeno membro do corpo, mas que causa grandes proporções em estrago. Você sabia? Exemplos. Os relacionamentos muitas vezes terminam por causa de coisas que são ditas e também pelas que não são. Outra história. As pessoas perdem emprego, causam conflitos de desentendimentos, colocam-se em situações embaraçosas, tudo por causa desse pequeno órgão, a língua. Eu tenho certeza que se você der uma passeadinha aí nas suas memórias, você vai ver que perdeu algumas amizades, simplesmente pelo que você falou. Então nós devemos evitar todas as palavras duras e injustas do nosso vocabulário. Isso é tão sério que o profeta messiânico Isaías 58:9, ele vai dizer assim, ó, aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Isaías está aqui dizendo que Deus só responderia o clamor daquela nação se aquela nação eliminasse do seu vocabulário o jugo opressor, o dedo acusador e a fala falsa. Então, uma fala falsa, uma língua ferina, ela vai retardar as respostas de Deus. Jesus disse que nós devemos tomar o seu jugo sobre nós e aprender dele, porque ele é manso, porque ele é humilde. Aprender dele, gente. Nós temos um grande professor. Ele não é áspero, ele não é duro, ele não fere, não pressiona ninguém. Sempre usava uma linguagem amável.
Uma linguagem amável com o seu poder de cura é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o coração. Provérbios 15, 4. Mais uma vez, as escrituras falando sobre esse assunto. É por isso que quando eu faço meu link, que eu faço a chamada, eu digo assim, olha, eu te convido a vir comigo nesse vídeo para, à luz da Bíblia, falarmos sobre o assunto. A Bíblia é recheada sobre esse assunto, gente. É impressionante. Eu fiquei impressionada. E uma coisa que você precisa saber, até o tom da sua voz revela o que você tem no seu coração. O tom, a maneira que você fala é importante, porque a maneira que você fala, o tom da sua voz vai revelar o estado do seu coração. E ainda sobre essa fala, eu posso ainda dizer que palavras curam, mas também palavras ferem. Palavras curam, palavras ferem. Da mesma forma que palavras edificam e constroem, elas desanimam e elas derrubam. Isso. Aí eu vou repetir. Aqueles que gostam de usar a língua, que gostam de falar muito, devem comer do fruto das suas palavras. Quer sejam para a vida, quer sejam para a morte. Se por acaso a minha fala tiver o teor de um fruto doce, ela vai gerar vida, não será amarga. Mas se minha fala estiver o teor de um fruto amargo, vai gerar morte. Isso é incrível. Aqueles que gostam de usar a língua devem comer do fruto das suas palavras. É a Bíblia que fala. Está escrito. Se está escrito, quem pode invalidar? Ninguém. E uma das coisas que nós devemos esforçar para fazer é pensar antes de falar. Ah, mas eu não queria dizer isto. Mas disse. Mas falou. Agora é tarde demais. Porque a palavra que já foi lançada, ela começou a fazer o seu trabalho. Ela foi em prol da missão que você a ordenou. Você está entendendo? Minha mãe costuma dizer que assim, filha, não chore pelo leite derramado. Derramou, já era. Então escute, pense antes de você falar. Meça as suas palavras. Porque a palavra que já foi lançada começou a trabalhar. Começou a fazer efeito, começou a ir para a função que você a determinou. Se foi para uma função de trazer vida, ela vai trazer vida. Mas se a fala que você liberou, ela tem a função de trazer morte, aí entra uma outra história, vai da forma que a pessoa do outro lado receber, aí é uma outra história, uma outra pregação, ela vai gerar morte. Tiago 3,9 diz assim, com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha só. A gente veste a nossa capa de culto de domingo. A gente veste a nossa roupagem de culto de domingo. A gente coloca aquela máscara de crente de domingo. A gente vai para a igreja. A gente levanta as nossas mãos. E a gente começa, né? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. É lindo, né? Esse louvor é lindo. Nós ficamos ali com a nossa roupagem de domingo, levantando as nossas mãos, usando os nossos lábios, usando a nossa língua para bendizer, para adorar, para dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é santo. Mas na segunda-feira, a mesma língua que estava bendizendo a Deus é a mesma que começa a amaldiçoar. É a mesma que começa a gerar morte. É a mesma que começa a gerar feridas.
Provérbio 18, verso 14 diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem. Olha, águas profundas. A linguagem humana, nossas palavras são profundas. Por quê? Porque elas brotam do coração do homem, território desconhecido. E o que a gente lê nas Escrituras Sagradas sobre o coração? Que ele é corrupto, que ele é enganoso. Por isso que as palavras que sobem do nosso coração e saltam dos nossos lábios são como águas profundas. Perceba o teor da fala de Provérbios. Palavras profundas, águas profundas. O que é uma água profunda? Águas que não fazem barulho, porém nunca secam. Um homem inteligente carrega com ele um tesouro, um coração transformado em uma linguagem que cura. Nós precisamos fazer da nossa linguagem bálsamo. Entenda, as nossas palavras nunca são neutras. Ou elas abençoam, ou elas maldizem, ou elas curam, ou elas ferem. Ou elas são veneno, ou elas são antídotos. Ou elas carregam morte, ou transportam vida. O que você está transportando? Escuta. Em todos os 3 anos e meio de ministério de Jesus como homem, ele transportava uma linguagem de cura, de vida. Palavras profundas, sim, que não faziam barulhos, nunca secavam, mas curava. Isso mesmo. Lucas capítulo 8, 49 e 50. Vou ler para você. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Uma palavra que gera morte. Não incomode mais o mestre. Uma palavra negativa. Ouvindo isso, disse Jesus: não tenha medo. Palavra de encorajamento. Tão somente creia, linguagem de fé. Ela será curada, linguagem que cura. João 11. Lázaro está morto, ou melhor, Lázaro está enfermo. Palavra que cura. Esta enfermidade não é para a morte. Lázaro está morto. Palavra de fé, linguagem de fé. Lázaro dorme. Percebeu? A decisão cabe a nós. Palavras são sementes que semeamos e trazem uma colheita para as nossas vidas. Então, eu te encorajo a refletir sobre tudo isso que nós estudamos. Foi super básico, simples. Reflita em todos esses assuntos e faça uma oração agora, sincera, pedindo a Deus ajuda para domar a sua língua. Eu também me coloco nessa oração. Eu o encorajo a pedir a Deus para ajudá-lo a controlar a sua língua. Eu também estou pedindo que possamos aprender a falar abençoando e não amaldiçoando. Então, diga agora mesmo: eu carrego uma linguagem que cura. A decisão cabe a você. Que possamos aprender a falar abençoando e não amaldiçoando. Que Deus te abençoe. Amém? Até o próximo conteúdo. Espero ter te ajudado nesse assunto, hein? Deus te abençoe.